presidente Jair Bolsonaro tem uma agenda, dia 16 de fevereiro, uma viagem para a Rússia, uma reunião com Vladimir Putin, inclusive. Até o vice-presidente Hamilton Mourão, recentemente ali com os jornalistas na entrada do Palácio, falou que pode ser que o presidente Bolsonaro desista dessa viagem. Ele até disse que essa tensão vem aumentando nos últimos dias, né? E que o Brasil não tem que se meter nessa história. De certa maneira, Mourão falou isso, né? Ele falou assim, olha, isso faz parte de uma discussão europeia, o Brasil é um outro continente, aqui nós somos do continente da paz, disse o vice-presidente Hamilton Mourão. E aí, duas perguntas. Até tem uma pessoa que nos acompanha agora aqui no YouTube, ele está perguntando, o Jorge Souza, ele fala assim, mas qual é o objetivo real da visita do presidente Bolsonaro à Rússia, a esse encontro com Vladimir Putin? O senhor acha que ele deve cancelar essa viagem diante dos últimos acontecimentos? E qual é realmente o objetivo do presidente brasileiro na Rússia? Bom, a primeira coisa, essa é a diferença de um general 4 estrelas e de um capitão. O general 4 estrelas tem essa visão macro, essa visão estratégica, uma visão de política externa. Então, do meu ponto de vista, o general Mourão está certíssimo. Nesse momento, uma visita de um líder ocidental a Vladimir Putin é mostrar, querendo ou não, em linguagem diplomática, dar um reforço ao presidente Putin de que ele não está isolado, que ele tem apoio de outros países ocidentais. E acredito pela experiência que eu tive de governo, que com certeza o governo americano está pressionando muito para que essa visita não ocorra. Uma coisa é a relação entre Brasil e China, que os americanos sabem muito bem que nós dependemos da China economicamente. Nossa balança externa depende do mercado chinês. Agora, da Rússia, não. Da Rússia, teoricamente, é um interesse do quê? Desse grupo chamado BRICS, que teria algum ponto em comum, em termos principalmente de política externa, de se contrapor à grande potência hegemônica, como alguns diziam e gostam de dizer até hoje, e interesses estratégicos em termos militares de aprofundar a compra de equipamentos militares. Um desses interesses foi, por exemplo, a compra de helicópteros pesados, blindados, os Mi-24 Hind, que a FAB tem até hoje, que foi uma decisão imposta à FAB pela Dilma. Há uma negociação da compra aí de mísseis terra-ar de defesa antiaérea, mísseis de uma tecnologia mais avançada e que sofre aí um problema de entendimento mais estratégico. A Rússia é um importador de carne do Brasil? Mas não é tão indispensável assim como a China é. Agora, então, professor, sim. O presidente Bolsonaro ficou muito incomodado com aquele périplo internacional que foi feito pelo Lula, e o Lula foi recebido com honras de chefe de Estado por presidentes e premiers que não gostam do Bolsonaro. Foi recebido bem na França, foi recebido na Alemanha, e nesta ocasião se organizou essa visita do presidente à Rússia, ou se intensificou a organização. Não é muito chefe de Estado no exterior hoje que quer ser fotografado ao lado do Bolsonaro. Depois houve uma intensificação desse problema ali na Ucrânia. Não parece haver dúvida de que uma visita do Bolsonaro à Rússia, nesse momento, será um tiro no próprio pé do presidente. Qual é o tamanho desse tiro? Qual é o tamanho do prejuízo que o Brasil pode sofrer, prejuízo político, se o insistir em visitar a Rússia? Muito provavelmente, não vai ser só a Rússia, Ele, se eu não me engano, ele vai também passar pela Hungria e pela Polônia. São os nichos que hoje aceitam recebê-lo, né? Sim, justamente líderes que têm uma visão de mundo muito próxima do presidente Bolsonaro. Então, com isso, cada vez mais aí eu digo, o Brasil, enquanto ele estiver na presidência, vai estar isolado politicamente, pelo menos pelas democracias ocidentais. Aí você olha também, ele comprou briga com a China,
ele comprou briga com vários vizinhos brasileiros, né? México, Argentina, Venezuela nem se fala, tal. Então, do ponto de vista diplomático, o Brasil está cada vez mais isolado, sim. O governo Portanto, Bolsonaro está ficando isolado. pode se depreender de que se o presidente insiste na viagem, ele vai realçar o seu próprio isolamento, é isso? Com certeza, ele vai estar aparecendo do lado de quem? De governos não democráticos, principalmente o da Hungria. Isso vai ficar muito claro que, perto do que o governo polonês vem fazendo, o governo húngaro é muito parecido com o governo Putin em termos de como lidar com as instituições e oposição, ou seja, não admite disenção, né? Agora, professor, isso fica ligado ao Bolsonaro ou fica ligado ao Brasil? Quer dizer, Bolsonaro saindo, o Brasil consegue recuperar essa reputação, essa relação mais harmoniosa com o mundo? Como é que o senhor vê? Isso fica uma marca mesmo para o Bolsonaro ou o Brasil como um todo se queima? Eu acredito que dá para reverter, sim. Basta ver a saída, né, do ex-chanceler, a entrada do ministro França, que tem trabalhado muito nos bastidores, sem aparecer muito na mídia, porque ele sabe que com isso ele se queimaria, né, com os filhos do presidente, e com isso, com certeza, não ficaria no cargo. O ministro França vem fazendo um trabalho de refazer essas pontes. Então, há um contato institucional. Agora, contato presidencial, lideranças, principalmente lideranças de mundo democrático, com ele, não tem. E você tendo uma mudança de governo aqui, dá para ser revertido, sim, principalmente deixando o Itamaraty voltar a ser o Itamaraty profissional que sempre foi. O Frederico Gomes, que está conosco aqui ao vivo, ele falou assim, tudo isso acontece e ainda o presidente pisa no pé de Angela Merkel. Aí acaba toda a nossa relação internacional, só para a gente acabar essa história aqui um pouco mais leve. Professor, muito obrigada pela sua análise aqui.